Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal, seguindo a nossa programação. Hoje é um vídeo de caso criminal. Espero muito que vocês gostem do caso que eu escolhi para trazer aqui nesse vídeo. É um caso bem interessante e traz alguns pontos bem importantes pra gente refletir sobre. Peço que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo, que eu vou estar lendo. Deixem sugestões de vídeo que vocês querem ver por aqui também. Peço que vocês curtam o vídeo, que me ajuda bastante na divulgação do canal. Ativem as notificações também, né, o sininho, para não perder assim que eu postar vídeo novo. E não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal. Toda inscrição é muito importante pra mim. Eu tô com a meta de bater 500 inscritos, então eu ficaria muito grata se vocês me ajudassem nisso. Então é isso, vamos rodar a vinheta e a gente começa o vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o caso da Eloá Pimentel, que tinha 15 anos de idade quando tudo aconteceu. Isso ocorre quando o Brasil, então, vai parar para acompanhar um caso que aconteceu no dia 13 de outubro de 2008. O Brasil inteiro estava acompanhando uma abordagem policial, uma operação policial ali sem precedentes, e isso acabou virando o sequestro de uma menor de idade, né, o sequestro dela, que foi feito pelo seu ex-namorado, Lindenberg Fernandes, que tinha 22 anos de idade. Então, o que esse caso traz pra gente é bem interessante pra gente poder pensar e ver como aconteceu a parte da negligência da mídia na época com o caso e a forma como foi lidada, né, com a violência contra a mulher naquela época. Então é um caso bem delicado e eu achei interessante trazer ele aqui pra vocês para que a gente pense em alguns pontos. E eu vou então tentar contar mais ou menos de uma forma cronológica para que vocês entendam como tudo se passou. Isso virou praticamente um circo midiático, né? Foi um reality show quase, né? Porque foram 100 horas de cárcere. Foi tudo registrado, documentado e filmado, televisionado como se fosse realmente um programa de TV. Como se estivessem romantizando aquilo que estava acontecendo, né? Vamos falar então sobre a vida dela e o início de tudo. O que acontece é que ela era muito feliz, era muito apaixonada pelo seu namorado na época, né, o Lindenberg, e ela tinha sonho de noivar com ele. Ela escrevia no diário dela os sonhos dela e tudo que ela queria fazer com ele. E é muito importante a gente também pensar aqui que nessa época já a família dela, nesse período, já havia alguns traços tóxicos do namorado para com ela. Então foram coisas que ela provavelmente demorou vir a perceber, porque geralmente quando você tá na situação você é um dos últimos a saber, porque você acaba ficando meio cego de uma certa forma pelo sentimento e tudo mais. É dito que havia alguns traços possessivos tóxicos e que ele era bem ciumento com ela. O que acontece então é que no dia 13 de outubro de 2008, o Lindenberg vai invadir o apartamento dela, que ficava em Santo André. Ela vai estar lá fazendo trabalho escolar com mais 2 amigos, né, e uma amiga principal que também acabou sendo feita de refém por eles. Então, o Lindenberg vai liberar os amigos da casa e vai ficar com a Eloá e com a sua amiga Nayara como reféns. Vamos falar então sobre a cronologia do cárcere. Esse cárcere acabou durando um período de cerca de 100 horas, ou seja, é muito tempo. É um tempo absurdo para uma pessoa ficar na mira de alguém, para ficar com uma arma apontada, para ficar sendo ameaçada e correndo risco de vida. Todo o tempo ali era muito importante, muito crucial, mas o que aconteceu foi que a audiência, ela foi muito grande, disparou, o que fez com que eles quisessem aguentar por mais tempo de uma certa forma para poder manter as pessoas ali. Então eles tornaram aquilo ali como se fosse realmente um foco total pra mídia ali. Então foi um circo midiático, ficou um reality show como se as pessoas estivessem adorando acompanhar aquele caso ali. A audiência estava em disparado. O que acontece então é que no dia 14 de outubro, junto com o GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia, ele acaba então conseguindo, né, tirar a Nayara lá do cenário do cativeiro. E aí eles retiram ela. Só que a polícia achou de bom tom mandar a Nayara de volta para o cativeiro para tentar uma abordagem diferente com o sequestrador, para auxiliar na negociação. O que muitos especialistas relatam que foi um erro. Foi uma falha muito grave, porque eles colocaram a menina em risco de volta, desnecessariamente. A Eloá já estava correndo risco e eles fizeram a menina que tinha acabado de ser liberta voltar para o cativeiro. E é muito criticado essa ação que é feita pelas emissoras. A mídia teve um papel muito importante nesse caso e infelizmente teve uma falha muito grave que custou a vida de uma menina. O que acontece é que então a Sônia Abraão, da Rede TV na época, consegue fazer uma entrevista com a Eloá. Ela consegue usar a linha telefônica e entrevistar a menina. Só que nesse momento que ela consegue acesso à linha de telefone, ela acaba bloqueando o acesso da polícia com o sequestrador. Então as negociações e todas as estratégias são interrompidas por conta de uma coisa midiática, por conta de um programa de TV. Então acaba que bloqueia a comunicação entre eles ali.
Após mais de 100 horas de cárcere, então, o GAT, né, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia, resolve invadir o apartamento. Eles arrombam a porta, explodem ela, e aí nesse momento, então, o Lindenberg atira nas duas jovens, na Eloá e na Nayara. A Nayara é baleada no rosto e acaba sobrevivendo, já a Eloá é baleada na virilha e ela acaba tendo essa morte confirmada, né, morte cerebral confirmada no dia 18 de outubro. Ele foi a júri popular em 2012 e foi condenado a 98 anos de prisão e 10 meses, e a sua pena acabou sendo reduzida para 39 anos e 3 meses. Ele foi condenado por homicídio qualificado e por duplo homicídio. O que acontece então é que daí a Nayara acaba recebendo uma indenização por danos morais e ela acaba reconstruindo a sua vida. Esse caso ele é muito importante porque ele reforça o quanto a violência de gênero ela impacta e o quanto as pessoas muitas vezes lidam de forma errada com isso. E o papel da mídia aqui também, nesse caso, é muito importante. Que nem os casos que a gente traz e fala aqui de fake news. Que a mídia tem um papel muito importante, tem uma responsabilidade muito grande em tudo que ela veicula. Então é muito importante que se tome cuidado com o que se televisiona, com o que se noticia. Porque estamos tratando de pessoas, estamos tratando de vidas. A sua pena foi reduzida, então, um ano após ele ter ido para júri popular. E ele cumpre atualmente a pena em regime semiaberto na penitenciária de Tremembé. Vamos falar então sobre uma análise mais detalhada de como a mídia atuou e o quanto ela errou e ela pecou, infelizmente, ao veicular certos tipos de coisa. Ela noticiou, só que ela acabou transformando num reality show, que nem a gente já falou, ou seja, toda a polícia, toda a ação que ela estava fazendo ali estava sendo filmada, televisionada para milhões de espectadores. Então, assim, tinha muita gente assistindo, o que acabava, querendo ou não, trazendo uma pressão muito grande para a polícia poder agir, porque ela estava sob o olhar de muita gente. Acabou também quebrando vários protocolos, porque toda a movimentação da polícia, ela era mostrada para todas as pessoas. Então, assim, todo mundo tinha acesso ao que estava acontecendo. Talvez foi até feito exposição demais. Então, isso pode sim ter afetado. Outra coisa também foi o prolongamento do sequestro. O que acontece é que quando a audiência sobe, acaba motivando eles a manter aquilo ali, né? Aquela engrenagem funcionando, aquilo circulando, porque tá gerando audiência. Tá dando números, tá dando visualizações, tá dando dinheiro. E muitas vezes isso acaba falando mais alto, infelizmente. Outra coisa que acontece, então, que é o erro principal ali, que é pontuado, que é a ligação da Sônia Abrão, que acaba cortando a comunicação do sequestrador com a polícia. E acaba, querendo ou não, interferindo diretamente no que estava acontecendo ali, no que estava sendo negociado. Então, ele é um caso bem delicado, infelizmente custou a vida dessa menina. E ele serve de alerta para que a gente fique atento a esse tipo de coisa. E também para que observe sinais, porque o namorado dela já apresentava certos sinais de possessividade e toxicidade, mas ela não via, porque ela estava provavelmente cega pelo sentimento. Então, isso serve de alerta para isso também e para a gente saber como era lidado com certo tipo de violência no passado, né? Não tão passado assim, mas o quanto se lidava com violência de gênero, né? A forma como era abordado há um tempinho atrás. E como a gente tem evoluído, né? Pra gente poder observar como as coisas se desenrolam. Então, esse caso, ele traz vários pontos importantes pra gente refletir. É dito que a conduta que a mídia teve, ela é tratada como uma falha ética e de responsabilidade ali, e que o Ministério Público chegou até a abrir uma ação contra a Rede TV, porque ali deve se preservar a vida das vítimas em todas as circunstâncias, acima de tudo. Nada deve vir acima disso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe a opinião de vocês aqui embaixo. Se vocês acham que a mídia realmente teve um papel muito importante nesse caso, deixem aqui embaixo que eu vou estar lendo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!